Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em espírito, pela fé no Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Glórias àquele que vive e que reina para todo sempre, o Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra amplie o teu amor pelo Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta mensagem de continuação do nosso estudo sobre o livro de Jó. No nosso vídeo anterior, o de número 287, intitulado Jó, um homem íntegro, que você localiza facilmente no nosso canal, fizemos um resumo do livro de Jó, da história de vida desse homem de Deus, mas com destaque no aspecto material da mensagem contida no livro. Nós tratamos do teste a que Jó foi submetido e da sua perda quase total, porque perdeu os seus bens, os seus filhos e a sua saúde, mas não perdeu a sua fé em Deus, já que ele se manteve firme na sua fidelidade ao Senhor, a despeito das repentinas e inesperadas provações, das recomendações em contrário da sua mulher e da interpretação equivocada dos seus amigos com relação ao problema que ele estava vivendo. E também de como, na verdade, ele não perdeu nada, porque no final foi recompensado pela sua fé e fidelidade a Deus. O Senhor lhe concedeu o dobro do
que ele antes possuía, e mais filhos e filhas. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a esse vídeo, o nosso vídeo anterior, sugerimos que o faça para adquirir uma visão mais ampla da mensagem que o Senhor deixou para todos nós. E se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia regularmente, te recomendamos passar a fazê-lo, para ser portador de uma sabedoria que supera toda a concepção humana. E com a consciência de que esse é o único caminho para o verdadeiro conhecimento do Senhor. Na mensagem de hoje, meus amados, estaremos abordando a continuação da anterior, o conteúdo do livro de Jó, mas agora tratando especificamente do aspecto espiritual da mensagem. Na mensagem do livro, vocês verão que ambas as mensagens que nós gravamos se autocomplementam e nos dão uma visão bem profunda das relações interpessoais no mundo espiritual, do caráter do nosso Deus e uma compreensão mais precisa da mensagem subliminar contida nos 42 capítulos do livro de Jó, eliminando algumas distorções sobre a vida espiritual que circulam atualmente, inclusive entre o povo de Deus, pela falta do conhecimento adequado do nosso Senhor. Jó, Apocalipse, os livros escritos pelos profetas e a passagem contida no livro de Lucas, relatando a tentação de Jesus no deserto, nos permitem conhecer um pouco do que acontece no mundo espiritual, ampliando o nosso conhecimento do que se passa além das nossas visões carnais. E quais são as fundamentações dessas situações que, direta ou indiretamente, influenciam as nossas vidas, mas que das quais nós normalmente nem tomamos conhecimento? Notem, irmãos, que o estudo desses livros e trechos bíblicos não significa querer saber mais do que o Senhor nos permite, ou tentar competir com a sabedoria de Deus. Não, absolutamente. Pelo contrário, significa buscar a plenitude do conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos, porque é a análise da palavra que Ele nos deixou. Tudo que se encontra na Bíblia, meus amados, se constitui em informação de Deus para o nosso aprendizado a seu respeito. E tudo é fundamental para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E o Senhor requer, meus irmãos, que todos o conheçamos mais. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 2 de Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Meus amados, iniciamos o nosso estudo de hoje pelo livro de Jó, mas abordando também outros livros da Bíblia que nos ajudam a complementar ou reiterar as informações contidas em Jó. São informações que não encontramos, meus irmãos, em nenhum outro livro da literatura mundial, e muito menos nas fantasias, imaginações e obras de ficção, ou mesmo
da malícia humana. Que esta mensagem nos liberte, meus irmãos, a todos, das correntes do engano, que derrube todas as muralhas do impedimento e nos aproxime mais do nosso Deus, Criador e Salvador, o nosso Senhor Jesus, e nos liberte dos falsos dogmas, heresias e mentiras criados para tentar desqualificar o único Deus verdadeiro, o único Deus poderoso, aquele que reina e domina sobre o céu e a terra. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Salmo 97, 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Glórias ao Senhor. Meus amados, muitas pessoas se queixam da vida, algumas até murmuram, reclamam de que as coisas não dão certo e de que estão permanentemente numa luta diária e que vivem com dificuldade. Isso entre outras coisas. Inclusive, existe uma expressão popular que já se tornou um lugar comum para as pessoas do mundo, que é: temos que correr atrás. Meus irmãos, a Bíblia não diz que nós temos que correr atrás de nada. Apenas temos que confiar no Senhor e, como Jó, ser fiel e nos desviar do mal. O que é nosso, concedido pelo Senhor, ninguém irá tomar. O que o Senhor tem reservado para os seus filhos, no momento certo, chegará às nossas mãos. Façamos a nossa parte com diligência, conscientes de que estamos fazendo para Deus. E o resto, meus irmãos, deixemos por conta dele. Sigamos a Deus e não ao mundo, porque o mundo, nós já sabemos para onde se encaminha. Precisamos compreender, meus irmãos, que nós estamos aqui nesta vida para sermos testados na nossa obediência ao Senhor. Ninguém veio a esse mundo para passear, ou para se divertir, ou curtir, como dizem por aí. As pessoas dizem: eu quero mais é curtir. Também não viemos aqui, meus amados, como numa viagem de férias. Todos nós temos uma missão a cumprir. E sempre glorificando ao Senhor. Aquele, meus irmãos, que sem culpa alguma, sem haver cometido qualquer pecado, suportou o sofrimento e a humilhação por todos nós.
por nossa causa, meus irmãos, no nosso lugar. O pior, meus irmãos, ele já fez por nós. Mas o problema é que enquanto a vida segue no âmbito material, com todos os seus problemas, nós nem tomamos conhecimento do que está se passando no mundo espiritual. As pessoas normalmente se fixam naquilo que conseguem ver, mas ignoram tudo o que não conseguem ver, mesmo sabendo que existe. O livro de Jó, meus amados, nos abre uma janela para o mundo espiritual, assim como todos os livros proféticos. Uma janela que nos permite desvendar alguns dos mistérios da vida espiritual e aumentar o nosso conhecimento a respeito do coração, do caráter e do amor do nosso Deus. Vamos tentar, meus irmãos, através da análise do conteúdo desse livro de Jó, desfazer alguns equívocos que andam circulando no meio evangélico. Produto, mais uma vez dizemos, meus irmãos, da falta de compreensão da mensagem do livro e da falta de conhecimento bíblico e do desconhecimento do nosso Deus. Efésios 6, 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Jó 2, 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Meus amados, nesse último trecho que apresentamos, que acabamos de apresentar, que é parte do trecho inicial que apresentamos, vemos a Satanás vindo se apresentar perante o Senhor, juntamente com os filhos de Deus. Muitos irmãos supõem que existe uma guerra espiritual, uma batalha campal, uma luta permanente do bem contra o mal, em que o Senhor está em uma queda de braço com o inimigo. Seria isso verdade, meus irmãos? Bom, isso é o que ouvimos dos incultos. Mas esse trecho apresentado, meus amados, nos demonstra uma outra realidade, muito distinta e muito mais sensata. O nosso Deus é superior a tudo e a todos. Ele não mede forças com ninguém, porque ninguém há que o possa enfrentar a ele. E ele não abre mão da sua soberania e do seu poder. E como veremos, meus irmãos, no livro de Apocalipse, Satanás já foi derrotado. Ele é um derrotado. E está debaixo dos pés do Senhor e dos nossos pés também, meus irmãos, de todos nós, que somos filhos fiéis ao grande Deus soberano. Imagine Satanás competindo com o Deus Criador.
tem nenhum sentido, meus irmãos. Notem, meus irmãos, que no trecho que apresentamos, que o maligno não veio contender com Deus, ou com os anjos de Deus. Ele veio se apresentar, meus irmãos, perante o Senhor e prestar conta dos seus feitos diante daquele que domina sobre tudo e sobre todos. Ele não veio com uma espada na mão, empurrando um canhão ou empunhando um fuzil AR-15. Ele veio dar satisfação dos seus atos àquele que é soberano sobre todo o universo. E diante da pergunta formulada pelo nosso Deus, o inimigo, mesmo sendo o pai da mentira, não poderia mentir, porque ele sabe que o Deus onipresente e onisciente já conhecia de antemão a resposta dele. Deus já sabia que ele andava rondando a Jó, buscando alguma maneira de acusá-lo, tramando alguma coisa para tentar destruir a fé e a fidelidade daquele fiel Filho de Deus. Que fique claro, meus amados, que Satanás não está medindo forças com Deus Todo-Poderoso. A guerra dele é outra, como veremos a seguir. Satanás não tem poder para enfrentar o Deus soberano, criador de tudo e de todos, inclusive dele próprio. Salmo 65, 1. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Jó 2, 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Notem, meus amados, nesse último trecho do livro de Jó, extraído também do nosso trecho inicial, como o Senhor assumiu integralmente a responsabilidade pelo mal praticado por Satanás contra Jó, que, como vimos na mensagem anterior, foi sob a permissão de Deus. O inimigo, meus irmãos, não pode fazer nada sem a autorização do Senhor. No nosso Deus, meus amados, está a nossa fortaleza. Ele é quem tem poder para nos livrar das artimanhas do inimigo. Mas o fato de Deus haver assumido a responsabilidade pelos feitos do maligno não é algo pertinente apenas ao livro de Jó. No livro de Isaías, meus amados, Deus fala através do profeta, clara e abertamente, que ele é o responsável por tudo o que acontece no mundo, tanto o bem quanto o mal, e certamente também de todo o universo. Outro aspecto muito importante desse trecho apresentado, que queremos destacar, meus irmãos, é a revelação de que Satanás, ao contrário do que sugerem os historiadores deste mundo, não está, na verdade, em guerra contra Deus. A luta dele, meus irmãos, é contra nós, humanos.
principalmente contra os filhos de Deus, para nos fazer negar de alguma forma ao nosso Senhor, para tentar minar a nossa fé e nos fazer desviar dos caminhos de Deus, para nos fazer errar, meus irmãos, e pecar. Ele, o acusador, incita o Senhor, lançando desafios para conseguir a permissão de nos tentar conduzir ao pecado. Ou seja, a negação da nossa fidelidade ao nosso grande Deus, para então nos acusar perante o Senhor e desqualificar o amor que Deus tem por nós. Salmo 18, 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Glórias a Deus. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Louvado seja o Senhor. Quem poderia competir com um Deus poderoso como esse? Jó 2, 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Meus amados, agora, analisando ainda o versículo 3 do capítulo 2 do livro de Jó, que já havíamos comentado recentemente, mas desta vez em conjunto com os versículos seguintes do nosso trecho inicial, temos uma revelação profunda do caráter do nosso Deus. Satanás, que com a permissão de Deus já havia destruído o patrimônio de Jó e a sua família, matando seus filhos, alegando que a fidelidade de Jó era atribuível somente ao fato dele ser uma pessoa muito abençoada, diante da observação de Deus, de que Jó ainda se mantinha fiel a ele, a despeito de todas as perdas, de tudo que lhe havia sucedido, pede permissão ao Senhor para tocar na sua saúde, insinuando que dessa vez Jó abandonaria a sua fidelidade e blasfemaria contra Deus. Notem,
Notem, meus amados, que o Senhor não tinha nenhuma razão ou mesmo intenção de castigar a Jó, de aplicar algum tipo de sanção ou punição a ele. Muito pelo contrário, o Senhor o admirava. Então, a resposta, meus irmãos, do Senhor a Satanás, com a autorização para que o inimigo toque na saúde de Jó, com o cuidado de preservar a vida dele, muito embora possa soar estranha para algumas pessoas, já que Deus não protegeu a saúde de Jó e permitiu-lhe ainda mais sofrimento, demonstra algo muito peculiar. O Senhor, meus amados, nos conhece a todos e sabe até onde podemos chegar, sabe tudo o que nós podemos suportar. E o principal, o nosso Deus, que é justo e santo, continua apostando na nossa santidade, confiando na nossa fidelidade e no nosso amor a Ele, não por interesse material, mas espiritual. Um amor sincero e profundo, como é o amor que Ele sente por cada um de nós. Um amor desinteressado, meus amados, genuíno e puro, um amor incondicionado. Afinal, Deus sabe os que são dele e os que não são. No livro de Jeremias, Deus fala através do profeta, meus irmãos, que ele esquadrinha os nossos corações e prova os nossos rins. Então, isso confirma que o Senhor nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Notem que o que a princípio poderia parecer mal aos nossos olhos, com a sua resposta, o Senhor revela um sentimento lindo, tão puro, que nem todas as pessoas conseguem entender, mas somente aqueles que vivem em espírito. Vejam que tremendo, meus irmãos, é o nosso Deus, o Rei do Universo. E como isso nos compromete a sermos santos e puros como Ele, amando-o mais a cada dia. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a sua maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, meus amados, essa história que se vê e se ouve de que Satanás está em uma permanente luta contra Deus, em um enfrentamento do mal contra o bem, fica evidente que é falsa, é fake. Fica clara, meus irmãos, a evidente superioridade do Senhor sobre tudo e sobre todos. O inimigo não é páreo para o Senhor. Ele não tem condições de competir com o nosso Deus. Que ninguém mais tenha dúvida, meus irmãos, de que a luta do inimigo não é contra o Senhor, mas é contra nós. Ele tenta, através dos nossos erros, convencer a Deus de que o Senhor está errando por confiar em nós e na nossa sinceridade
e de nos amar como Ele nos ama. Notem, meus amados, que Satanás, outrora Lúcifer, um dia foi um anjo de louvor ao nosso Deus, mas quando ele se rebelou e se insurgiu contra o Deus Criador, tentando subir ao céu e se exaltar, procurando ser como Deus, ele foi destinado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E o livro de Apocalipse nos informa que ele, na sua queda, levou consigo uma terça parte dos anjos. Bem, se ele levou uma terça parte, 2/3 dos anjos, ou seja, a maioria, permaneceu com o Senhor. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Glórias a Deus. Apocalipse 12, 4. E a sua queda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Meus irmãos, ainda sobre essa possível guerra pelo poder do bem contra o mal, a própria Bíblia nos confirma essa verdade do não enfrentamento entre Satanás e o Senhor. Vejam no trecho do livro de Apocalipse, que iremos apresentar a seguir, como o inimigo das nossas almas, aquele que enganava as nações através dos séculos, e através de todos os 66 livros e 31.102 versículos da Bíblia, foi derrotado pelo Senhor, meus irmãos, em apenas 2 versículos. E sem qualquer tipo de enfrentamento, de forma simples, clara e objetiva. Notem que no trecho do livro de Isaías, que acabamos de apresentar, meus irmãos, a destinação dele está apresentada no tempo futuro, indicando algo que ainda estava por acontecer naquela época. Mas no livro de Apocalipse, ela está descrita no tempo passado, como algo que já foi cumprido. O fato de Satanás ter se apresentado diante do Senhor entre os filhos de Deus, que são os anjos de Deus, os anjos do bem, como vimos no livro de Jó, deixa claro que ele está totalmente subjugado e subordinado ao Senhor. E tem que prestar satisfações dos seus atos a Deus. É importante, meus amados, que todos nós compreendamos que o inimigo, meus irmãos, já foi derrotado. Só que nós ainda não chegamos a esse tempo.
Agora, não pense que tudo são flores no mundo espiritual. Existe efetivamente uma guerra, mas não é disputa entre o bem e o mal. Não é uma disputa pelo poder. O poder pertence ao Senhor, que vive e que reina para todo o sempre. Mas existe sim uma disputa, meus irmãos, a disputa por nós, pela razão da nossa fidelidade ao Senhor e pelo amor que Ele nos dedica. Notem, meus irmãos, que o maligno, se apresentando perante o Senhor, juntamente com os filhos de Deus, isso indica que ele não está militando também contra os anjos de Deus. Isso explica por que razão, meus irmãos, nós, fiéis ao Senhor, estamos permanentemente sob ataque. Porque o inimigo das nossas almas tenta atingir justamente os que são admirados pelo Senhor, os que são notados pelo Senhor. Com os infiéis, ele não se preocupa, porque uma parte desses, meus irmãos, certamente já são dele. Essa é a razão, meus amados, porque nós devemos todos permanecer em oração, orando durante todo o tempo, conectados, meus amados, com o Senhor, da forma como Ele próprio nos recomenda na sua palavra. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. O maligno, meus irmãos, é preguiçoso. Ele não gosta de trabalho. Então, ele vai se direcionar àqueles onde ele consegue resultado mais facilmente. Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade armada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vejam, meus amados, nesses últimos 2 versículos que apresentamos está a derrota do inimigo. 2 versículos. Deus não precisou de nada mais do que isso. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus amados, que ninguém pense que o Senhor se alegrou de ver o sofrimento de Jó durante a provação que ele passou. Nem que ele se alegra com o nosso sofrimento. O profeta Isaías revela que quando somos angustiados, o Senhor também é angustiado. Quando sofremos, Ele sofre conosco. E isso é mais uma prova inegável do amor que Ele sente por nós. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos revela também que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, ou seja, forma um mesmo espírito com Ele. Deus está conosco. E isso se refere, meus amados, a nós que somos filhos fiéis. Fiéis em todo o tempo das nossas vidas. Deus, meus amados, está se alegrando com a nossa alegria nas nossas vitórias. E se entristecendo durante as nossas provações. Se entristecendo com as nossas tristezas, meus irmãos. Mas essas são situações em que precisamos confiar que Ele sabe por que razão temos que passar por isso. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os reviu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Meus amados, todos sabemos que o inimigo milita todo o tempo para tentar minar a nossa fé no Senhor. Os que não sabiam agora já sabem. De igual modo, quando Satanás tentou a Jesus no deserto e desafiou o Senhor a transformar uma pedra em pão, estejam certos, meus irmãos, de que ele não estava duvidando do poder que tem o Senhor Jesus de transformar pedra em pão ou em qualquer coisa que ele deseje. Ele estava tentando provar que após um longo período de jejum, o Jesus homem enfraquecido cederia à tentação de saciar a própria fome. Quando ele desafiou Jesus a adorá-lo em troca da posse de todos os reinos do mundo, ele não duvidava de que Jesus fosse o verdadeiro proprietário de tudo o que existe. Mas ele estava tentando ver se Jesus cederia para libertar as pessoas deste mundo, este mundo que já é um maligno, do domínio das trevas do inimigo. Só que esse não era o plano que o Senhor tinha para nos libertar. O Senhor veio a este mundo com um propósito bem definido, com uma missão muito clara, e ele jamais cederia à tentação do inimigo para modificar o seu plano.
Satanás propôs que Jesus se atirasse do pináculo do templo, também ele não estava duvidando do poder daquele que caminha sobre as águas de não sofrer qualquer dano em uma eventual queda, ou mesmo de nem mesmo chegar a cair, mas de flutuar, de pairar no ar. Ele estava tentando ao Senhor, meus irmãos, para ver se, cansado de ser tentado, ele afinal cederia a essa tentação de se atirar para fugir da presença do inimigo. Mas notem, meus amados, não é Jesus e nem nós, filhos de Deus, que temos que sair da presença do inimigo. Ele é quem tem que sair da nossa presença. Nós temos o poder para expulsá-lo. E como já vimos, ele é um derrotado. Ele não está à altura de competir com o Deus Criador e nem de mudar o curso de vida daqueles que são de Deus. Marcos 1:11. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Lucas 4:3. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, para que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Existem irmãos que acreditam em qualquer coisa, meus irmãos, principalmente no que não deveriam. Até mesmo nessa guerra entre o bem e o mal. E pensam que no mundo espiritual existe essa disputa permanente pelo poder e que nós estamos totalmente isentos de tudo isso, apenas torcendo pela vitória do bem e esperando pelo resultado. Mas por tudo o que vimos nesta mensagem, meus amados, que fique claro para todos nós que nós somos o alvo do inimigo, não é o Senhor. E que, mais uma vez, ele já foi derrotado. Só que nós ainda não chegamos a essa época. Nós seguimos avançando na linha do tempo. Então, enquanto isso, ele e os seus anjos, aquele 1/3
que caiu juntamente com ele, estão por aí se encarregando de nos preparar as nossas provações. Agora observem, meus amados, o detalhe. O livro de Jó contempla mais uma derrota do inimigo. Uma derrota do inimigo contra o homem. Jó não cedeu à tentação. As artimanhas dele não surtiram efeito. O mesmo ocorreu, como descrito no livro de Lucas, durante a tentação a Jesus no deserto. Outra derrota do inimigo contra Jesus. No livro dos profetas, são também derrotas sucessivas, meus irmãos. E no livro de Apocalipse, é a sua derrota final. Ele não consegue vencer nenhuma. Ele é um típico perdedor, meus irmãos. E não irá nos vencer enquanto estivermos firmados no Senhor. Mas você pode estar se perguntando assim: mas por que Deus permite a intervenção do maligno nas nossas vidas? Ora, meus amados, como já dissemos no início, nós estamos aqui para sermos testados. E o nosso conhecimento de Deus e dos seus propósitos está limitado àquilo que o Senhor nos permite conhecer a respeito dele e do mundo espiritual. Mas independentemente de qualquer coisa, meus irmãos, nós precisamos, conhecedores que somos, agora mais do que antes, do caráter e do amor do nosso Senhor, nós precisamos confiar nele. Nós não precisamos ter todas as respostas de Deus para crer que Ele tem o melhor para nós. Então, se tivermos que suportar provações, meus irmãos, que venham as provações. E que o Senhor nos dê força, coragem e sabedoria para nos sairmos bem. O apóstolo Paulo também nos deixou escrito em suas epístolas, descrito, meus irmãos, um sentimento que pode parecer controverso para algumas pessoas, mas que na verdade não é. Ele disse: quando estou fraco, aí é que sou forte. O que o apóstolo está tentando nos transmitir, meus amados, é que diante das dificuldades é que nós nos agarramos mais a Deus. É quando fortalecemos a nossa fé e crescemos espiritualmente. É nessa hora, meus amados, que realmente buscamos a Deus de todo o coração e o achamos. Todas as coisas, meus irmãos, cooperam para o bem dos que amam o Senhor. E em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio de Jesus. Mais uma vez lembramos, meus irmãos, que não estamos nesse mundo em uma viagem de lazer ou turismo. É importante que todos nós tenhamos essa consciência. Você ama o Senhor? Você é fiel a Ele em todos os aspectos? Nossa, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não estou perguntando se você é perfeito. Estou perguntando se você é fiel. Se a tua resposta é sim, a minha é sim. Se a tua é sim também, então como dizem os americanos,
Come what may. Venha o que vier. Haja o que houver. Faça chuva ou faça sol. Louvemos de coração ao nosso Senhor Jesus, que venceu e que nos fez vencedores com Ele. E por que, meus irmãos, por trás de tudo que possa nos suceder, mais além do que os nossos olhos carnais conseguem ver, sabemos que existe um Deus que luta por nós, que nos ama verdadeiramente e que tudo o que faz, meus amados, é em nosso benefício. Sabemos que existe um coração divino que sofre conosco e se alegra conosco. Um coração emanando um amor eterno e inigualável por cada um dos seus filhos fiéis. Um amor, meus amados, que estimula e compromete o nosso amor. E nós não precisamos de nada, nada além do amor e da graça do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor amplie muito a tua visão espiritual. No nome de Jesus.